E aí, estar sem libido, tá tudo bem? Isso é uma grande reflexão que fica aí pra nós mulheres, né? Que a gente carrega um peso tão um fardo tão grande, um peso enorme sobre essa questão de libido, de desejo. E aí, às vezes, nós mulheres ficamos um pouco confusas em relação ao que é o libido, o que que ele causa, como eu sei se eu tô sem ou com libido. E esse é o nosso papo de hoje. Às vezes, nem toda ausência de desejo é verdadeiramente um problema. Às vezes, é só o nosso corpo falando assim: não, calma, percebe isso, percebe aquilo. E a gente vive num mundo que tá tão acelerado e que a gente tem uma responsabilidade, uma carga emocional muito grande, entendeu? E também a gente vive numa cultura que diz assim, que a mulher ela tem que querer. Mas isso não é uma obrigação, é energia vital. E às vezes a energia, ela oscila. A grande pergunta que você tem que se fazer é: por que estou sem desejo? Como eu estou comigo mesma? Estar sem libido não te torna fria, não te faz menos mulher e também não invalida a sua sensualidade. Esse é um ponto que você tem que entender, que às vezes você não quer por outros motivos. Então, como eu vou detectar se eu estou com ou sem libido? Se observe, vamos lá. Quais são os sinais da presença do libido? Então você vai ter ali fantasias espontâneas, vontade de tocar, vontade de beijar, vontade de uma proximidade ali com a pessoa, uma curiosidade pelo próprio corpo, se sentir, estar plena em você mesma. Quando você tá ali com a outra pessoa, você vai ter algumas sensações, porque o nosso corpo ele fala, ele responde, ele expande. Então você vai sentir calor, você vai sentir aquele prazerzinho antecipado, sabe aquela coceirinha. E agora, quando eu percebo que tá assim, meio pausado, que eu tô sem libido, então você vai ter uma indiferença com a pessoa. Não é porque você tá deixando de gostar dela, ou tem uma aversão, nojo, essas coisas, não. É aquele assim, ó, tanto faz. Ah, eu vou te dar um beijo, mas tanto faz, sabe? Ah, ele tá presente vendo um filme, mas pra mim, tanto faz. Então é essa indiferença, o do tanto faz. Então, quando você estiver com a outra pessoa, seu corpo vai estar tenso, vai estar mais fechado, mais reprimido. Você não vai estar querendo estar ali naquele momento presente, né? Quando a outra pessoa te toca, você vai se sentir incomodada com aquele toque. Ou às vezes tem gente que sente até nojo de estar tocando a outra pessoa. Pensamentos como, tipo, agora não. Ai, talvez mais tarde, tô com dor de cabeça, que aí você começar a inventar aquelas famosas desculpinhas. E uma frasezinha de impacto pra gente fechar esse penúltimo, né, slide, que é: sem libido não é o mesmo que estar rejeitando o parceiro. Você está sem libido não é a mesma coisa de rejeitar o parceiro. Muitas vezes é só o seu corpo dizendo: estou sobrecarregado, preciso de um tempo para me reconectar, para me sentir centrada e voltar a sentir o meu corpo. Eu falo muito nessa questão de você se sentir como mulher, se você se sentir como o seu corpo presente, porque você está ali no momento, você ativa várias cadeias de sensações no seu corpo, porque o corpo ele responde aos seus desejos, ele responde ao que você pensa. Então você estando presente em você mesma já vai fazer despertar novamente o desejo. Agora então chegou a parte das nossas perguntinhas de reflexão, que é o nosso exercício desse dia de hoje. Meninas, desculpa eu falar tanto, né? Porque eu sou filha de professor, aí às vezes eu quero dar aula. Quero dar aula. Então vocês me perdoem pelas minhas aulas. Então vamos lá para as nossas perguntinhas que eu quero que vocês respondam. O slide vai estar aí, né, para vocês. Aí vocês podem pausar e responder as perguntinhas. Vou ler aqui para vocês, né? Estou exausta ou nutrida? Me sinto desejada ou apenas exigida?
Tenho espaço para sentir prazer sem performance? Meu corpo se sente seguro? Então eu quero que vocês respondam essas perguntinhas com muita honestidade, do fundinho do coração de vocês, para vocês se entenderem e a gente ir quebrando esses tabus, para vocês não ficarem achando que a culpa é de vocês, que o mundo é injusto e que você não tá sentindo prazer. Então, vamos quebrar isso, vamos reconstruir vocês como mulheres plenas e maravilhosas. Então, vamos lá, vou deixar minhas últimas palavras aqui para vocês, que é: talvez você não esteja sem libido. Talvez esteja sem conexão. E isso não se conserta, se escuta. Então, o que eu quero que vocês se escutem. Façam as perguntinhas aí. Faça essa autoavaliação de vocês. E vamos viver o novo, certo? Beijo. Quem quiser me mandar as respostas ou perguntar alguma coisa, podem ficar à vontade para perguntar e tirar dúvidas. Ok, beijinhos e até o desafio de amanhã.